Alô, câmbio. Opa. Presidente. Muito bem. Presidente. Alguém está falando? Não. Fala. Presidente Renan. Alguém está... Uma solicitação do plenário. Se Vossa Excelência podia melhorar o nível do som do microfone da tribuna. Por favor, Bandeira, eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, eleve ao máximo o volume de som para que todos possam efetivamente participar do debate. Tá bom. Os senhores me ouvem bem aqui? Tá bom assim? Tem, senador? Tá bom? Muito bem. Requião. Senhor presidente Renan Calheiros, eu agradeço o convite. Senador Romero Jucá, ministro Gilmar Mendes, senhor Murilo Aragão, senhoras e senhores senadores, bom dia. Eu vou, em relação ao tema da reforma política, que é vasto e inclui inúmeros capítulos, eu vou me centrar em dois, de modo a poder me aprofundar da maneira que eu considero devida em cada um deles. Em primeiro lugar, eu observo, que, embora crítico muito frequente desta casa e de outras casas legislativas brasileiras, eu e minha organização consideramos que reforma política tem que ser feita aqui, não no Supremo Tribunal Federal, Quer dizer, aqui é a casa em que se discute. Mal ou bem, é aqui, não tem outro jeito, Então, eu tenho dois temas que eu gostaria de trazer à consideração dos senhoras e senhores senadores nessa discussão a respeito de reforma política. O primeiro deles é o que eu chamaria de a mãe de todas as reformas, no meu entender. Aí você pode pensar, não, lá vem de novo esse negócio de financiamento eleitoral, Digo, não é financiamento eleitoral a mãe de todas as reformas, no meu entender. A mãe de todas as reformas políticas no Brasil seria uma limitação drástica no poder que existe, de que gozam principalmente os chefes de executivo, de nomear pessoas para ocupar cargos na administração. A liberdade de nomeação, que não é exclusiva desse poder, tá certo? Ela é de todos os três poderes, mas ela se manifesta de maneira mais deletéria no Executivo, porque o Executivo tem o dinheiro, tá certo? Tem a maior parte dos recursos que estão à disposição do Estado. O que é que a liberdade quase restrita, de nomeação provoca? Ela está inserida no artigo 37, inciso 5º da Constituição, e ela provoca aquilo que a gente vê e lê nos jornais todo dia, e que se discute aqui todos os dias, e se discute na Câmara dos Deputados e na última das câmaras de vereadores. Permite a cooptação dos partidos políticos por parte do chefe do Executivo. O chefe do Executivo, o que faz? Por meio da distribuição de cargos na administração, coopta o apoio de partidos, aqui, na Câmara dos Deputados, em qualquer lugar. O que o Executivo quer com isso? O Executivo quer que a Casa aprove aquelas matérias que são do seu interesse e, principalmente, que o Legislativo não o fiscalize. Quer dizer, a moeda de troca aí é, por conta dos cargos, vocês não me chateiem. É assim, a jogada é essa. E chamo de jogada. Não tem nenhuma respeitabilidade, naturalmente, essa jogada. Ela provoca alguns efeitos muito sérios, que foram aqui, alguns deles apresentados pelo Murilo Aragão, que se refletem na falta de prestígio das instituições políticas, dos partidos políticos e do Legislativo junto ao eleitor. O eleitor brasileiro não tem nenhuma espécie, ou pouquíssima, apreço à atividade política. Qualquer pesquisa que se faça a respeito colocará os partidos políticos e as casas legislativas no pé da escala. Essa é a realidade política no Brasil. Se isso não é uma crise institucional de proporções gigantescas, eu não sei o que seria uma crise. Crise não é o ministro fulano de tal brigar com o vice-presidente, isso não é crise nenhuma. Crise é
a população não ter confiança na instituição legislativa, num dos poderes. Imagine os senhores se amanhã se descobre que a população brasileira não tem confiança no judiciário e fica aí fazendo justiça com as próprias mãos. Quer dizer, essa é a situação que o legislativo brasileiro vive. Um dos efeitos, além do efeito deletério sobre os partidos, que os partidos deixam de funcionar como representantes de tendências na sociedade, que é o que deveriam ser, passam a se transformar em representantes deles mesmos, das estruturas partidárias, né, que dominam e que negociam os cargos, e dos interesses de cada um dos elementos, dos indivíduos que estão nas casas legislativas, com aquilo que a gente lê no jornal o dia inteiro. Esse problema causa a desmoralização de qualquer tentativa, ou de qualquer, talvez seja exagerado, mas a desmoralização das tentativas de modernização administrativa do Estado. Porque quem assume uma secretaria estadual de alguma coisa, de transportes, ou seja, do que for, na base do loteamento dos cargos políticos, não tem nenhum interesse em fazer com que aquela estrutura funcione melhor. Ao contrário, uma das consequências, né, e uma das benesses, digamos assim, de se dominar uma secretaria de Estado, uma subprefeitura de cidade, uma coisa desse tipo, é fazer ali o que se queira. Né? Faz-se ali o que se queira. Isso é incompatível com a modernização da administração, é incompatível com uma gestão profissional da prestação de serviços públicos, e como notoriamente se sabe, é gerador de corrupção. É um motor de gerador de corrupção, esse negócio de ficar nomeando gente e fazendo loteamento político da administração. A Transparência Brasil tem feito esforços ultimamente, sempre fez esforços nessa direção, mas desde 2011 tem tentado convencer a presidente Dilma Rousseff, esta Casa, a Câmara dos Deputados e outros, né, da necessidade de se introduzir uma emenda à Constituição reduzindo drasticamente mesmo, o poder de nomeação. Então não pode, se vocês fazem uma ideia, nos Estados Unidos, que tem um governo federal muito maior do que o brasileiro, muito maior, mais complexo, o número de pessoas que o presidente da República ou seus secretários, né, nomeiam é de aproximadamente 4 mil. No Brasil, o governo federal tem apenas de cargos que são esses DAS, né, são 22.500. Os cargos de livre nomeação são mais do que esses, né? Dizem que o governo do Distrito Federal, o governador pode nomear 20 mil pessoas. São Paulo, 20 mil pessoas. Não existe administração pública que resista a isso. É impossível. Aí se me dizem, não, isso aí não tem nada a ver com reforma política, isso é reforma administrativa, como eu já ouvi de cientistas políticos, eu quero dar risada. Como assim? Aí o efeito sobre a vida política é devastador. É impossível, não tenho receio de dizer, é impossível a partidos políticos se desenvolverem nesse quadro. O poder de cooptação do Executivo é avassalador. Então, a necessidade de fazer essa redução, de introduzir essa emenda à Constituição, me parece o primeiro ponto de uma reforma política. Eu sou plenamente consciente do fato de que não está na pauta. Ninguém fala nisso, né? Isso não é um assunto que interesse falar. Agora, esse assunto é o mais importante de todos, por isso chamei a mãe deles, né? Muito bem, encerro esse e passo ao assunto o segundo assunto que está na pauta, que é o do financiamento eleitoral. Eu queria, enfim, dar alguns números, né? Eu gosto de números. Então, a respeito do financiamento eleitoral no Brasil. Primeiro, eu vou apenas ilustrar, isso é objeto de relatórios nossos,
existe uma irracionalidade básica na forma como o financiamento eleitoral se processa no Brasil, se considerarmos o PIB dos estados, tá? E das regiões e dos municípios. Então, não existe correlação estatística entre o custo do voto, tá? Quanto custa o voto, ou seja, quanto que arrecadou dividido pelo número de votos, isso, e a renda per capita dos estados e municípios. Não existe correlação. Quando a gente deveria esperar que, num estado mais rico, de modo geral, né, o voto deveria custar mais. Não acontece. A correlação estatística é próxima de zero. O que significa o seguinte: não há lógica na alocação de recursos em eleições de acordo com a riqueza relativa das regiões, dos estados, etc. Não há. Isso é uma constatação, é o que os números dizem. Há uma outra constatação, que é, no meu entender, ela é mencionada, mas ela não é bem compreendida, quer dizer, as suas implicações, é o seguinte. Bom, vocês conhecem enfim, o conceito de desigualdade de renda, né? Tá certo? Não, o Brasil é um país que tem uma desigualdade de renda das piores do mundo, aí próximo de 0,6, né, mais ou menos, né? Significa que uma parcela muito pequena da população se apropria da maior parte da renda, né? E você tem uma quantidade enorme de pobres. Então, isso aí é medido, existem várias medidas, né, para a desigualdade de renda. Uma delas é o índice de Gini, que a gente de vez em quando lê. O índice de Gini do Brasil é 0,6. Bom, então eu resolvi verificar qual é o índice de Gini das doações eleitorais no Brasil, né? Das empresas que doam. E se verifica o seguinte: a desigualdade, seja qual for o cargo em disputa, presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, a desigualdade na distribuição de renda, não é de renda, né, distribuição de doações de empresas, né, só de empresas, gira em torno de 0,7, chegando a 0,8, o que é absurdo. O que quer dizer isso? Se nós pegarmos as eleições de 2010, por exemplo, e olharmos para a distribuição de doadores, por exemplo, na eleição presidencial, 36 empresas naquela eleição responderam por 62% do financiamento da presidente eleita naquela época, Dilma Rousseff. Foram 36 empresas, 62%. Nas eleições de 2014, nas eleições de 2014, 15 empresas, ou 15, melhor dizendo, grupos empresariais, foram responsáveis por cerca de 50% do financiamento, sendo que a desigualdade aumentou. Então, por exemplo, a JBS, o grupo JBS, com números ainda preliminares, porque eu não terminei as contas, contribuiu com 251 milhões de reais, 251 milhões de reais para as eleições de modo geral, não apenas para o presidente da República. Grupos como o OAS, Queiroz Galvão, Vale, Ambev, né, contribuíram com quantias muito elevadas, muito mais elevadas do que nas eleições de 2010. Além do mais, essas empresas têm interesses estratégicos. Elas investem nas eleições presidenciais, elas investem nas eleições de governadores, tá certo? Em diferentes estados, e não existe nenhuma espécie, obviamente, né, de, digamos, coerência ideológica. Isso não existe, né? É uma multiplicidade de partidos que são financiados pelas mesmas empresas em diferentes lugares, revelando o interesse estratégico da empresa. O que possibilita tamanha
digamos, abundância de dinheiro. Mas antes de dizer o que significa, antes de dizer o que possibilita, vamos pensar no que significa. Vamos dizer que estamos lá na prefeitura de fulana de tal, lá de Muzambinho, não sei. Muzambinho me ocorreu, eu não tenho nada contra Muzambinho, nem conheço, mas enfim, Muzambinho é um nome bonito. Aí está lá o prefeito de Muzambinho e chega a secretária e diz assim: prefeito, estão aí na sua sala de espera o doutor Emerenciano e o Alfredinho da farmácia. Doutor Emerenciano, ele naturalmente é doutor, né? Porque ele é o dono da empresa de implementos agrícolas ali da região, enquanto que o Alfredinho da farmácia é só o dono da farmácia. Então, um é doutor, não é, outro não é. As coisas do Brasil, né? Mas, enfim, por que um é doutor? Porque o sujeito vai olhar, o prefeito tem lá na sua gaveta assim: quanto é que foi que o doutor Emerenciano deu para a minha campanha eleitoral? Ele aqui, em Muzambinho, sei lá, deu R$150 mil. Vai bastante dinheiro em Muzambinho para o prefeito. Quanto é que foi que o Joaquinzinho da farmácia, Alfredinho da farmácia me deu? R$50. Quem é que o prefeito vai receber? Ele vai receber o Alfredinho da farmácia ou o doutor Emerenciano? Quem é que a presidente da República vai atender? Quem é que o senador, quem é que os senhores aqui vão atender? Se aparece na sua antessala alguém dizendo: olha, eu doei R$25 para a sua campanha, o senhor me recebe? Não. Ou vai ser o sujeito que doou, no caso de um senador, coisa de senador, R$600 mil, R$700 mil. Né? Qual será? Né? Ninguém tem dúvida nenhuma a respeito da resposta. Isso estabelece o que eu estou apontando. E por que eu estava falando de índice de Gini lá no começo? Estabelece uma diferença, uma distinção muito grande entre doadores. O que significa que aqueles que doaram mais dinheiro, eles têm um poder potencial de influência sobre os eleitos muito maior. Tá certo? É claro que quem deu mais dinheiro tem mais poder de influência potencial. Quem deu menos dinheiro fica mais prejudicado. Por que isso acontece, então? Porque não existe limite. Não é o limite de gastos dos senhores. Não interessa, não quero saber qual é o limite de gastos dos senhores. Quero saber o seguinte: qual é o limite de gastos para a empresa JBS? Quanto é que a OAS pode dar? O grupo pode dar, pode doar. Hoje não tem limite. Então, se disser assim, escuta, qualquer grupo econômico, em qualquer lugar, somando tudo, pode doar apenas R$2 milhões. Pronto, 2 milhões. Não sei que número, isso você tem que discutir. Agora, então, é o limite de doação que interessa. Não é o limite de custo da campanha, mas é o limite da doação. É muito mais importante, porque se vocês reduzirem ou estabelecerem limite de doação de empresas e também de pessoas físicas, né? Por favor, porque a doação de pessoas físicas de pequena monta no Brasil, pequena monta é coisa abaixo de R$100, tá bom? Pequena monta. É 0,3% do financiamento eleitoral. 0,3%. Porque a maior parte das doações de pessoas físicas é coisa assim de R$2 mil, R$1.000. Isso não é cidadão comum, né? Não dá R$1.000 numa eleição. Fora aqueles, sem contar também, aí não estou contando, as autodoações, são os caras que compram a sua própria eleição, né? Põe um monte de dinheiro na eleição, em certos lugares o cara é eleito. Não estou falando isso aí é da autodoação. Mas doação de terceiros para a sua campanha, abaixo de R$100 é 0,3%. Irrelevante. Então, tem que haver limitação também para pessoas físicas. Há limitação para a doação de empresas, de grupos inteiros, definido de acordo com o PIB dos estados. Não faz sentido que se possa gastar, porque o custo do voto em Roraima para eleger um deputado estadual, seja de R$90, sabe, por voto. Não é 90, mas 60, não estou com o número aqui, uma coisa assim. Enquanto que, num estado populoso como São Paulo, naturalmente, o custo per capita vai ser menor. Mas um estado que tenha uma população aproximadamente semelhante, você vai olhar lá, não tem, um pouco mais rico, não tem aquele custo de voto. Então, não há racionalidade.
E faz parte, né, do dever, eu diria, do legislador, dar racionalidade para o mundo, né, para as coisas, para o mundo aí da organização social. Então, prestem, por favor, atenção na limitação das doações. Não, quer dizer, não, a mim, eu discordo, né, do Murilo Aragão, no sentido de que se deveria limitar o custo da campanha. Isso é muito difícil de fazer, né? Acho dificuldades, vejo dificuldade de natureza operacional com isso, né? Vamos segurar na torneira. Segura ali, não deixa as empresas doarem tanto dinheiro, não permita que algumas poucas empresas tenham uma predominância tão elevada sobre as outras empresas doadoras, que com isso se faz o quê? Se reduz o poder de influência das empresas, porque ele é mais distribuído. Fica mais distribuído, se reduz. Então, é uma espécie de fórmula, não é mágica, é simplesmente uma questão de distribuição. É assim que funciona, né? Se você dá menos poder para os maiores, todo mundo ganha mais poder. Então, é isso. Quer dizer, sem, naturalmente, eliminar a necessidade de tratar de outros temas da reforma política, que eu não tratei, voto, não sei de que jeito e tal. Mas... primeiro, coloquem na pauta essa discussão a respeito das nomeações, porque isso é assunto importante para a ordem institucional. E 2, limites nas doações eleitorais, limites que sejam também, abordem ou sejam definidos de acordo com os PIBs regionais. Obrigado. Muito obrigado.